Bom dia, obrigada por terem vindo. Chamo-me Irene, sou professora de Fisicoquímica na secundária Dom Dinis, em Lisboa. O projeto foi aplicado ao 10C1, um grupo ainda razoavelmente grande de alunos, 17 rapazes, 18 neste momento e 9 raparigas. Alguns repetentes aderiram razoavelmente bem ao projeto, apreciaram muito a presença do António e das dinâmicas por ele trazidas. Foi agradável trabalhar estes 4 meses em turma com a parceria do António Pedro. Bom dia a todos, meu nome é António Pedro, acho que conheço quase toda a gente aqui na sala. E trabalhei com a professora Irene estes 4 meses na Escola Secundária Dom Dinis, em estratégias e exercícios, alguns inspirados pelo cinema, outros pela música, outros pelo teatro, outros pela simples... outro dia cruzei-me com uma definição que achei muito simpática de arte ou de artístico, que era o artístico tentava provocar um abalo no óbvio, e, portanto, foi isso que nós andámos a tentar fazer. Oi? Não era isto? Peço desculpa, isto está aqui muito para trás. Vamos recuar até ao dia 26 de julho, o último dia da residência artística. Foi quando tivemos alguns professores e artistas 6 dias seguidos aqui na Gulbenkian. Nesse dia 26 de julho, um sábado, soubemos com quem iríamos então trabalhar nos próximos, no primeiro período e em janeiro deste ano. O António Pedro perguntou-me, no Jardim Bonito da Gulbenkian, quais seriam as minhas expectativas. Eu disse-lhe que gostava de que ele me ensinasse a dar aulas de outra forma, não apenas aplicadas ao 10C1, mas a qualquer uma das minhas turmas, em que eu conseguisse motivar mais os alunos e vê-los a trabalhar com mais gosto em sala de aula. Porque, por vezes, é penoso ser professor porque eles perdem muito facilmente a atenção e nós ficamos um pouco frustrados. E, portanto, eu queria diminuir um pouco essa frustração, aumentando a minha capacidade de prender a atenção, motivar e divertir-me com eles, obviamente. Portanto, o eixo que tentámos trabalhar foi a autonomia, ou seja, a autonomia da Irene, neste caso da professora, para além do término do projeto 10x10, para além da matéria específica que estava a ensinar, para além da turma específica onde estávamos a aplicar o projeto. Digamos que essa foi a matriz, a linha mais forte que filtrou e que agregou todas as estratégias que desenvolvemos. Esta autonomia também tentámos desenvolvê-la em relação à tecnologia da escola, portanto aos meios que a escola aparentemente põe à disposição dos professores, mas que depois, por alguma falta de manutenção ou de visão ou mesmo de escolha de equipamentos, acaba por, nesta minha experiência já de 3 anos do 10x10, tropeçamos muito com uma tecnologia que supostamente está lá para nos ajudar, mas depois às vezes não ajuda. E então tentámos reduzir ao máximo essa dependência e também tentámos reduzir ao máximo a dependência de condições diferentes do que uma sala de aula. Ou seja, tudo o que fizemos foi feito numa normal sala de aula. Uma das salas conseguíamos afastar as coisas, 2 delas, outra nem isso conseguíamos fazer. Portanto, era uma sala mesmo onde não havia espaço sequer para criar outras condições. Bom, antes de chegarmos aqui a um programa de objetivos, digamos assim, e de propostas, era fundamental observar. E então lancei 2 desafios à Irene, relacionados com esta ideia de observar. Queres falar do primeiro, Irene? E o primeiro foi dar aulas um dia inteiro sentada, terça-feira. Portanto, a minha atividade começa às 8h15 e acaba às 15h55, um dia longo.
O primeiro bloco, 90 minutos, começou bem, eu consegui durante essa hora e meia não me levantar, planifiquei a aula para serem os alunos a ler, a irem ao quadro resolver exercícios. Uma turma do 7º ano aderiram muito bem. Então, professora, hoje não posso, hoje doem-me as costas, estou aqui com um problema, não consigo. No bloco seguinte, o 10º ano, eu tentei dar aula sentada, mas os últimos 20 minutos eu precisei, porque já havia muita desconcentração e, portanto, eu tinha de me mexer, tinha de andar pela sala para que a aula corresse menos mal até ao fim. O pior foi depois do almoço. 31 alunos, 12, 13 anos, outra turma do 7º ano, vinham cheios de energia, o dia estava bonito, aquilo vinham cheios de energia e não consegui. Portanto, tive talvez 10 minutos sentada no início da aula e depois tive de andar pela sala de um lado para o outro. Ou seja, estar sentada é muito, muito complicado. Portanto, tentando gerir um grupo de perto de 30 alunos sentados é impossível. Deu para perceber, pôs-me um pouco na pele deles, que têm de estar sentados o dia todo. E, portanto, não é fácil, é difícil. Queres falar também da outra experiência que fizemos? A outra experiência, passado algum tempo, foi viver um dia como alunos. Combinámos uma quinta-feira, que era quando a minha atividade letiva seria menos prejudicada, e eu e o António e o Pedro passámos das 8 o mesmo horário, portanto, das 8h15 às 15h55, agora na pele de alunos. Portanto, nós vamos assistir à aula de matemática, que gostei muito porque eu gosto de matemática, segui-se a aula de biologia e geologia, em que pronto, já era o segundo bloco, já eram 10 e pouco, eu já tive alguma dificuldade, já me desconcentrei um pouco. Também era uma aula de correção de um teste, não tão interessante. A última aula da parte da manhã, inglês, voltou a ser agradável porque a professora tinha uma avaliação oral para fazer com os alunos e, portanto, eu vi-os à frente da sala, a comunicar entre eles em inglês e, portanto, a participação deles naquela aula tornou a aula mais interessante. O que eu não gostei naquele período da manhã é que sempre que entrava na sala, parecia-me sempre a mesma sala, apesar de serem todas diferentes, e os stores estavam fechados, não havia luz natural, não era, apesar do mobiliário ser relativamente recente, não foi muito agradável o espaço físico. Na parte da tarde, costumo mais, depois do almoço, 14h25, aí estive mesmo desconcentrada. Portanto, a aula de filosofia, eu até gosto, mas foi um momento difícil, pronto, coitados. Eu percebi-os melhor nesse dia. Eu, neste dia, para além de notar estas coisas que a Irene falou, pude observar uma coisa que já observava nas aulas da Irene, que é a questão do ruído e do silêncio. O ruído vai aumentando à medida que a aula progride, o corpo começa-se a mexer quase cientificamente a partir dos 45 minutos, sensivelmente, até os alunos mais empenhados, a partir dos 45 minutos, têm que mexer o corpo. Ao longo do dia o ruído também vai aumentando e esta questão do ruído e da dispersão depois tem consequências, obviamente, a nível da performance, digamos assim, dos professores, a nível das estratégias que eles utilizam para tentar convocar o silêncio de novo. Muitas, sem querer, passam por um certo elevar da voz, com consequentes distorções tímbricas ao nível da mesma, que começam a ganhar contornos sibilantes, para não dizer outra coisa acabada em antes, e que é normal. E também a nível da energia, não é? Porque é óbvio que uma pessoa que está a tentar comunicar com outras que estão noutro registro, depois começa a ficar um pouco tensa. Mas também notei coisas positivas, não é? Tirámos, obviamente, lições positivas dessa... Isto sou eu a almoçar porque precisei de sol, não é? Já não aguentava mais néons, e então agarrei numa mesa, isto é proibido, eu depois não sabia. Depois toda a gente notou e vieram-me dizer, não podia ter feito isso, não sei o quê. Pronto, só me deixaram porque eu tinha o privilégio de estar neste... Pronto, era um privilegiado.
Mas notei também entusiasmo, nomeadamente aquela primeira aula, não é? Em que até houve uma salva de palmas natural, espontânea, dos alunos para outro dos alunos que conseguiu resolver um problema que foi justamente apresentado com muito entusiasmo e como uma espécie de mistério, um mistério para resolver. E a coisa era tão misteriosa que até eu fiz um esforço para entrar na matéria, que era matemática, eram vetores, e houve esse entusiasmo, e portanto houve essa tensão de descobrir, e às tantas, quando se descobriu, houve uma salva de palmas. Foi impressionante de ver. E a professora estava muito feliz no final dessa aula, disse-me: é por estas aulas que eu dou aulas. Estava mesmo contente. E depois também notámos, nomeadamente na aula de inglês, por exemplo, em que eles tinham uns exercícios de oralidade, que foram falar para a frente, tinham uma conversa sobre uma conversa encenada, mas tinha a ver com a vida deles, e portanto também notei uma diminuição do ruído e um maior interesse. Bom, depois destas observações feitas, então chegámos a um conjunto de objetivos e de propostas para chegar a estes objetivos, propostas práticas, e é estas que vamos agora passar a partilhar com vocês, esperando que encontrem, quer nas menos conseguidas, quer nas mais, quer naquelas que são ainda embrionárias, que estão em fase de ensaio, inspirações várias. Permanente foi a minha observação, portanto, a minha observação contínua, e o nosso diálogo permanente sobre o que é visto e o que pode ser diferente. A primeira proposta foi proceder à alteração mínima do espaço de sala de aula. Tentámos uma vez pôr a sala em U, deu algum trabalho e depois descobrimos que era mais simples aglomerar as mesas todas e estávamos todos num grande círculo. Vantagens. Permite o contacto visual, não há ninguém vê costas de ninguém e, portanto, estamos mais concentrados, mais disponíveis para ouvir o outro, mais disponíveis para trabalhar. Por vezes também podíamos mexer nos stores, aqueles stores que, não sei se repararam, que estavam sempre fechados, passaram a estar quase sempre abertos, desde que não houvesse a projeção de um PowerPoint. E, finalmente, procedíamos de vez em quando a mudanças de lugares na sala de aula. Copacabana! Este Copacabana foi inspirado num jogo que jogámos na residência artística que fizemos, que era o Zip Zap Boing, e que tinha este momento de Copacabana para trocar de espaço. Isto utilizámos várias vezes como uma técnica também de quebrar às vezes algum ruído, alguma inação, uma coisa muito simples e que deu resultado, penso eu. Os jogos foram um eixo que atravessou toda a nossa atividade e muito importante, e que se divide em vários tipos de jogos, mas que podemos resumir em jogos de concentração, jogos de quebra-rotina e jogos também de sensibilização ao som, ao espaço, etc. E depois um caso mais difícil, digamos assim, e também mais proveitoso, um caso pedagógico, que é o caso dos jogos que se conseguem relacionar com a matéria, em que estamos a veicular a matéria através de um exercício. Quisemos muito com estes jogos também, justamente pela nossa observação, convocar o corpo na aprendizagem dos alunos. Para isso também preparámos o corpo para esses jogos e tentámos desenvolver aquecimentos, nomeadamente com a Irene, que eu tentei já pela segunda vez, o ano passado tinha tentado, mas os professores têm tão pouco tempo entre as aulas que se revelou impossível, conseguimos fazer uma vez. Então começámos também a integrá-lo na própria sala de aula, com os alunos. Portanto, aqueciam os alunos e aquecia a Irene. Esta ideia de aquecer
a mim sempre me pareceu óbvio, porque para mim um professor também é um performer que vai estar ali diante de uma plateia e que, portanto, que precisa de preparar o seu corpo, precisa ou pode preparar o seu corpo para estar mais oleado, digamos assim. Mas nem sempre é fácil aquecer, parece muito simples, mas não. Então gostava de que aquecessem connosco também aqui um bocadinho, pode ser, eu pedia que se levantassem, fazermos aqui um pequeno aquecimento. Tens as calças no sítio? Ok, então muito simples, começamos por esfregar as mãos com vigor, para tentar aquecê-las. E as costas das mãos também. Ok, e agora agarrar neste calorzinho que entretanto foi criado aqui nas mãos e passá-lo pelos olhos, pela testa, quem pode, aqui pelo nariz, pelos óculos, pelas bochechas, pelos ouvidos, pelas orelhas, o pescoço, os ombros, o outro ombro. Ok. E agora apetece mesmo dar uma espreguiçadela. Pode ser com som, como quiser. Ok? E agora aqui uma coisa para aquecer os dedos, para escrever, que é, este exercício chama-se às 5 no metro. Ok? Às 5 no metro, abanar. É um exercício assim um bocadinho mais difícil de fazer, que é abanar assim a anca. Estou a fazer este propósito, não é? Porque este levanta, claro, muitas questões de fazer isto na sala de aula. Muito bem. E agora, gostava que se virassem para a direita, exatamente, e fizessem uma pequena massagem nas costas do vosso... Tão bom. Ok? Sabe bem. Vitor, que sorte. Ok, tá bom, tá bom. Obrigada. Vamos ficar aqui o dia todo a fazer massagens. Estão a ver o burburinho que se gerou, não é? Portanto, este burburinho também se gera na sala de aula. Coisas muito simples que podemos fazer, mesmo com os alunos sentados numa sala onde não há espaço nenhum, é, por exemplo, este jogo que a Irene vai O jogo fazer. da folha, sugerido pela Judite, em que em salas com pouco espaço, sobretudo, permite um momento de descontração e de pausa. Ia-vos pedir o favor de seguirem o movimento da folha. Muito obrigada. A cereja no bolo dos exercícios, dos jogos, é quando conseguimos que a matéria encontre o seu caminho através deles. E nós conseguimos fazer isso algumas vezes, não muitas, porque é preciso tempo, e tempo é uma coisa que as pessoas neste momento não dispõem muito, para justamente inventarem novas formas. E também é preciso estar muito dentro da matéria, coisa que a matéria era química, portanto, mas quando nesta aula eu consegui perceber a matéria e este jogo foi inventado no decorrer da própria aula. A ideia veio na aula e quando me lancei para propor aos alunos, ele ainda não estava acabado e eles até ajudaram a acabá-lo. Então agora pedi aqui aos nossos... E é um jogo que pretende exemplificar o estudo dos gases. Surgiu então na aula, era importante conhecer as relações entre, para um gás ideal, as relações entre pressão, temperatura,
volume e número de partículas. Desenhei 6 gráficos, enunciei 4 leis e depois fomos todos para o fundo da sala, onde felizmente à sexta-feira temos algum espaço e tivemos a treinar então esse novo conhecimento. Eu irei então descrever como se comportam os gases numa situação em que têm de manter a pressão e a temperatura constantes e que podem apenas variar o volume ou o número de partículas que estão dentro desse recipiente com esse volume. É uma relação diretamente proporcional, ou seja, para um determinado... Chama-se também lei de Avogadro, já o estou a ver em movimento, e portanto o que podem ver é que se saem partículas, o volume diminui, de forma então a manter constantes a pressão e a temperatura. Eles aderiram bem, fomos trocando papéis, uns eram paredes, outros eram partículas. E também o fizemos com outras variáveis de estado. Houve ainda mais 2 jogos que conseguimos Ok, obrigado. construir. Uma salva de palmas para os nossos... Obrigada, alunos. Obrigada. Obrigado. Diga? Ainda não. A gente já te chama. É na altura das fotografias, sim? A inclusão destes jogos, obviamente, precisa de uma sistematização, ou seja, de uma estrutura regular, é a nossa opinião. Nós começámos o início do ano em que fazíamos jogos, mas eles não eram apresentados de uma maneira sistemática e começámos a perceber que eles tinham que ser sistematizados e ser apresentados não como um fait divers ou uma brincadeira que se faz entre a matéria, mas como parte da matéria. Aliás, eu até defendo que eles deviam ser escritos no sacrossanto sumário, para terem assim uma legitimação oficial. E penso que o caminho também para os professores pode ser... Ou seja, eu acredito que é mais fácil até um professor construir estes jogos que relacionam matéria e jogo do que para um artista que chega a uma determinada disciplina e que não tenha já algum conhecimento dela. E acho que o caminho é praticar, é quase como no jazz, em que tem que se adquirir vocabulário para depois poder improvisar. Aqui eu acho que o caminho é adquirir vocabulário de jogos e às tantas começam a aparecer ligações, começam a aparecer cliques entre os jogos e a matéria. Isso aconteceu também à Irene, um dia vinha no carro, ele lembrou-se de outro jogo que era do efeito fotoelétrico, que também fizemos. Vou-vos dar aqui duas ou 3 referências. Utilizámos muito o Auguste Boal, que tem este... Isto é praticamente a mesma edição, mas eu pus aqui 2, pronto, para terem esta referência. Nós utilizámos aquela, jogos para atores e não atores, que tem, sei lá, 400 jogos. Obviamente, muitos deles não são praticáveis numa sala normal de aula, não são à primeira vista, mas depois podem-se adaptar. E muitos não funcionarão, outros sim, é uma questão também de ir experimentando. No Google também se consegue muitos sites, muitos... Aqui assim também tem mais 3 referências, digamos assim, de sites com jogos destes, que em inglês chamam Theatre Games, porque vem do teatro, e ali há um livro mesmo que se chama Jogos Teatrais na Sala de Aula, em português do Brasil. Não sei se já passaram, desculpem. Se calhar não. Não, ok. Então quando... Também podem tirar uma fotografia com o telemóvel, que é uma técnica que os alunos fazem e que eu também utilizei neste 10 vezes 10. Olha, estou a ver uma professora a fazer isso, boa.
Pois, está em streaming. Ah, pois é. Onde é que eu digo adeus para a minha mãe? É aqui. Posso? Bom, uma técnica que quem me conhece sabe que eu utilizo quase sempre, que eu gosto muito, são as fotografias de família. No caso, as fotografias de turma. E, neste caso, conseguimos relacionar, e o Veiga já está aí super, com a deixa super em cima, já saltou para cima do palco, para explicar. Isto foi uma fotografia que cruzou matéria justamente com várias fotografias que fomos tirando do grupo, não é? Esta surgiu no fim de uma aula em que o sumário era a apresentação de um trabalho de grupo sobre dose letal 50. E a dose letal 50 é aquela que matará 50% dos indivíduos que ingerirem essa dose de uma substância, de uma determinada substância. No fim da aula foi feita uma apresentação por um grupo de 4 alunos, depois foi proposto um exercício prático que eles não revelaram o resultado e o resultado seria então revelado nestas duas fotografias que se tirou. Ok, nesta, queres explicar, Veiga, o que é que tinha acontecido nesta fotografia? Então, eu sou Tiago Veiga, do 10º. Esta aqui foi... Fala para o micro, Tiago. Ok. Esta aqui foi a primeira fotografia que nós tiramos. A todas as cobaias foi injetado 50 miligramas de cafeína, onde apenas as mulheres sobreviveram e os homens todos morreram. O único homem que vocês veem ali de pé é o nosso amigo Francisco, porque ele, como tem mais massa corporal que os outros homens, sobreviveu. Tem piada, não tem? Digamos que faltaram as aulas de teatro para treinarmos como é que se fazia de morto, não é? Portanto, há ali o Sandro, que está aqui assim, que realmente caiu para o chão, depois há aqui uma tentativa, aqui assim nesta zona, mas são mortos muito felizes, aliás. Bom, se calhar... Vemos a próxima? Então, nesta segunda foi injetada outra dose de quantidade, mas desta vez foi de etanol. E nesta fotografia as nossas cobaias ficaram, em vez de morrerem, ficaram bêbadas. Ficamos muito felizes. Foi isto que aconteceu. Obrigada. Ok, obrigado. Obrigada. Então nós fomos lá para fora e eles sabiam o resultado. Obrigado. Já podes. Obrigado. Eles sabiam o resultado individual que tinham feito no caderno. Pusemos o tripé, ou, aliás não havia tripé, eu estava com a máquina e eles não sabiam qual era a situação. Eu dizia situação A e eles tinham que se pôr na situação do exercício A, que era a do etanol ou a outra, e depois a fotografia podia ser mostrada como prova de que aprenderam a matéria ou não. Depois ainda fizemos com esta fotografia uma impressão que lhes oferecemos com uma pequena dedicatória, tentando também criar aqui uns laços materiais, digamos assim, com uma coisa palpável, não é? Para passar desta coisa virtual e destas imagens para uma coisa que ficasse e que também estabelecesse um laço entre nós. 16 de dezembro, o último dia de aulas, foi quando aproveitámos para ter assim uma conversa e uma troquinha de mimos, com bolo à mistura e tudo. Vou falar um pouco de como é que as apresentações de grupo, que acabei de dar um exemplo, que a dose letal foi apresentada por um grupo de alunos. Na altura tínhamos 6 grupos, éramos apenas ainda 24, entretanto tivemos mais algumas aquisições na turma. Os grupos foram criados aleatoriamente para tentar que eles trabalhassem, não fossem eles a escolher o grupo, só sempre com os mesmos, alguns já se conheciam do ano anterior, portanto, grupos criados aleatoriamente. Foi-lhes dito para preparar um pequeno conteúdo com a duração máxima de 30 minutos, esses 30 minutos deveriam ser divididos em 15 minutos teóricos e 15 minutos de avaliação aos restantes colegas. Essa avaliação poderia ser feita com exercícios escolhidos do manual. Foi-lhes também pedido que poderiam eventualmente substituir a resolução desses exercícios por alguma dinâmica, mas a verdade é que todos os 6 grupos resolveram aplicar os exercícios. As dinâmicas são mais difíceis de fazer. Correram muito bem, em termos de conteúdo nem por isso, mas deu para fazer várias observações, que é,
Eles estão mais atentos numa aula em que o conteúdo é apresentado por alguns dos seus colegas do que se eu estiver durante uma hora a fazer o mesmo. Portanto, aprendi que é preciso dar mais voz aos alunos em sala de aula, porque isso é proveitoso para todos, ganhamos todos. Se cá vemos um bocadinho de uma... Estas aulas também foram filmadas. Sim. E depois foram vistas pelos alunos e houve um debate sobre o que é que estávamos a ver, o que é que se passava. E um destes debates gravámos aqui também com uma técnica que utilizamos que foi filmar, também para criar algum silêncio, alguma escuta e concentração. Vamos ver aqui um pequeno excerto de uma dessas conversas. Não, porque parece que não estão a ouvir. Vocês não sabem. Como não estão a ouvir, faz confusão estar aí à frente, eles estarem todos a falar ao mesmo tempo. Mas vai comer confusão porque tem que falar algo. Pois, nós temos que aumentar o tom de voz. Não era necessário. Ainda está ruído, a câmara está aqui a captar muito ruído, está-me a dizer ainda que há muito ruído. Ok, Sandro, acho que temos algum silêncio. Foi uma boa apresentação, o trabalho foi bem dividido entre todas, porque não houve estrelas, todas apresentaram igualmente bem. Normalmente cada um apresenta a sua parte, mas elas juntaram as partes de todos e cada um apresentou um bocado da mesma parte. Assim, todas participaram na mesma matéria, não só um. Quando eu estive a aprender, aprendi com elas, né? Ao mesmo tempo eu também podia ajudar a Sona, mas nós tivemos uma maior parte do trabalho connosco. Eu gostei de aprender as coisas que assim comecei a perceber eu sozinha. Portanto, é uma boa técnica para usar para qualquer coisa, provavelmente, não é? É tentar aprender na ótica de trabalhar, vou ter de ensinar isto a alguém. Trabalhar em grupo também. Trabalhar em grupo. Mas porquê é que trabalhar em grupo potenciou aprender? Porque cada uma tinha a sua dúvida e, por exemplo, se eu sabia e a Diana não sabia, eu ajudava, ou ao contrário. Nós íamos aprendendo umas com as outras. Os professores explicam a matéria e é sempre aquela linguagem, mas nós não. Nós tentamos ver a matéria e perceber como nós, por uma linguagem menos complexa, vamos dizer assim. Mas com vocês e com a ajuda da senhora professora dá um suplemento a seguir a nós, eu acho que consigo aprender melhor. Nós temos uma maneira de falar uns com os outros. E a matéria que vocês estão a dar ali, vocês explicam da vossa linguagem. Ou seja, que nós entendemos nós. Eu acho que foi uma boa apresentação, um bocado confusa, mas apresentaram bem, explicaram as coisas bem. Uma boa apresentação, um bocado confusa, isso não é contraditório, confuso com bom. Eu é que estava um pouco distraída. Que querida, que querida! Estamos aqui a ouvir timidamente, mas ouvimos um sonzinho, que é um diapasão. Helen, podes mostrar aqui a bandeira, o sinal. Podes fazer outra vez o sinal sonoro? Okay. Então temos aqui, neste caso, a sinaleira e a contrassinaleira, que foi um dispositivo para gerar autonomia nos alunos, que era um dos grandes objetivos que a Irene tinha. E, portanto, começando por gerar esta autonomia a partir da edição, digamos assim, do que o professor diz. Ou seja, partiu também da minha observação de como os alunos tiravam apontamentos, ou não tiravam, e de como eram muito direcionados pelo professor, que dizia sempre isto é para passar para o caderno, ou então um PowerPoint com a matéria, e isto, no meu entender, não fomentava a autonomia. E então houve esta ideia um bocado assim, quando ela apareceu até achei um bocado estranha, mas depois, assim que começámos a aplicar, começou a funcionar e começou a gerar debate. Ou seja, primeiro havia só um sinaleiro que com esta... Helen, podes mostrar outra vez? Estou a abusar. Sinalizava a matéria para os outros passarem para o caderno. Começou logo... Então, sinaleiro, não assinalas isto? Portanto, começou a haver uma discussão que era o que se queria. Os outros alunos tinham a liberdade de passar aquilo que o sinaleiro mandava ou não. Tinham essa liberdade. E
e depois vermos. Depois começámos, como alguns alunos estavam distraídos e não viam o sinal visual, juntámos este sinal sonoro do diapasão e esta ideia do contrassinaleiro, que pode também avisar o sinaleiro de que aquela matéria, portanto, já há duas pessoas. E, portanto, finalmente não há bem a ideia de contrassinaleiro, só é o trabalho em pares. É um trabalho em par em que há imagem e som. O som também acaba por criar uma espécie de dispositivo que associa logo à atenção e também ajuda a criar silêncio, obviamente. E finalmente, agora tens aí o comandozinho, criámos um ritual coletivo de agradecimento aos sinaleiros que estiveram durante aquela aula toda a zelar pelo... Estão prontos, rapazes? Então, 1, 2, 3. Obrigado, queridos sinaleiros, por zelarem pelo nosso conhecimento. Xié, xié. E, portanto, um momento assim um pouco absurdo, mas que também são precisos momentos absurdos e de loucura num dia de aulas, digamos assim. Este dispositivo, a ideia deste dispositivo ainda não muito implementada, certo? Não. Mas em projeto, sim, era cruzar esta sinalização, não é? Dos sinaleiros com podcasts semanais, em que justamente a professora escolhia a tal matéria que na aula diria isto agora é para passar ou agora mostrar um PowerPoint, mas fazê-lo através de um podcast que era enviado para os alunos semanalmente, em que eles podiam confrontar os apontamentos que tinham tirado com a matéria que a professora tinha enviado a dizer que era mais fundamental, não é? Isso é uma tentativa de lhes fornecer um auxiliar ao manual. Eles cada vez usam menos o papel, como nós sabemos, e estes podcasts são ficheiros áudio de curta duração, normalmente não mais do que 1 minuto e meio, com os highlights da matéria, que poderão ser enviados para o mail, mas também poderão ser incluídos num PowerPoint, por exemplo, em que em determinado momento da sala de aula, depois de ter falado aquilo 3 vezes, se calhar 10 minutos depois pode-se ouvir durante 1 minuto outra vez um reforço dessa matéria, já não por mim, mas por um ficheiro áudio que está gravado, e que é um pouco pesado, ou seja, pode-se pôr num formato MP3 e aquilo rapidamente passa para os telemóveis deles e eles poderão ouvir. É mais uma ajuda. Falamos da utilização do vídeo. A utilização do vídeo foi uma grande novidade para mim. Foi proposta pelo António Pedro, que me disse que eu é que iria filmar as aulas. E filmei. O António Pedro entrou em contacto, eu também, com os nossos colegas de multimédia, que nos emprestaram tripé e câmara, e eu passei a filmar pelo menos uma vez por semana, as aulas de apresentação dos trabalhos de grupo. Eu gostei imenso de filmar as aulas e os alunos depois também me ajudaram a passar o ficheiro para o computador, porque tive ali algumas dúvidas na passagem, porque não utilizava, nunca tinha utilizado, e é uma ferramenta que vai ficar, essa vai ficar. Portanto, o vídeo utilizámos de várias maneiras, sobretudo como processo, como olho de fora, olho exterior, ou seja, gravámos aulas da Irene, gravámos as aulas que os alunos deram, e que mais? Basicamente foi isto, e queríamos também, não tivemos tempo para isso, a Irene queria aprender técnicas básicas de edição de vídeo, abordámos a edição de som, que tem muitas semelhanças com a edição de vídeo, mas por falta de tempo não conseguimos abordar a edição de vídeo. Mas esta edição de vídeo foi uma coisa que eu senti que... Parece que a minha voz não está a distorcer. Logo que cheguei à escola, houve mais pessoas que me falaram nisto, ou seja, que queriam mostrar certos de vídeos, mas não queriam mostrar o vídeo todo, etc, etc. E, portanto, é uma ferramenta que eu sinto que tem muito potencial e é muito mais simples do que a maior parte da matéria que se dá em Química no 10º ano, garanto-vos. Temos aqui
dois programas que utilizámos, que foi o Audacity, que é um editor de som, Muito simples. e que a Irene já domina. E eu até sugiro começar por edição de som, porque a edição de vídeo é parecida, mas junta-lhe mais a imagem. Isto está a distorcer, eu acho que é pilhas e coisas assim. Diz lá. Alô? Está bom? Não está nada, está bom. Em cima temos o Movie Maker, que é também, são ambos gratuitos, são free, como é que se diz? Não. Sim, isso. É para o Windows, no Macintosh tem o iMovie, não é? E há tutorials no YouTube destas coisas todas e é relativamente simples. Claro que depois pode haver complicações técnicas, nomeadamente nos codecs dos vídeos, etc. Mas é uma questão também de os ir encontrando. Tentámos ser autónomos em relação, ou seja, em relação a estas filmagens. Eu nunca levei material meu para a escola, ao contrário de outros anos. Trabalhámos com material que existia na escola. Convocámos as turmas de multimédia para vir filmar as aulas, que eu acho que era uma ideia interessante, juntar coisas que uns alunos têm que fazer numas disciplinas com outras necessidades de outros alunos ou de outros professores, mas foi-nos dito que não era possível, que tinham muitas coisas para filmar. Portanto, utilizámos esses meios da escola, utilizámos o computador da Irene para passar as coisas, para não depender dos computadores da escola, e utilizámos telemóveis para filmar. Aqui com um dispositivo muito simples e muito acessível, estão a ver, que neste momento está instalado num tripé, é esta coisinha assim, isto sai, este dispositivo, portanto isto permite passar daquela imagem toda tremeliques característica do telemóvel para uma imagem pelo menos fixa, não é? Estas coisinhas vêm depois aqui com um mini tripé, que eu vou pôr aqui, parece assim um vendedor, não é? Eu depois estou a vender isto lá fora, se quiserem. Pronto, estão a ver? E está um tripézinho que se pode pôr em cima de uma mesa ou de qualquer outra coisa, e isto permite filmar uma aula. A maioria dos smartphones grava perfeitamente, tem qualidade mais que suficiente para gravar uma aula. E ainda se pode fazer outra coisa, que nós aí estamos em fase de ensaio, mas lançamos aqui a ideia para quem quiser fazer, que é fazer com 2 telemóveis, como mesmo no tempo em que o cinema se gravava o som para um lado e a imagem para o outro, porque um dos problemas, como repararam naquele vídeo que nós mostramos, foi gravado com uma câmara da escola, percebia-se, mas o som, porque estamos muito distantes da pessoa que está a falar. Se nós tivermos 2 telemóveis e a pessoa que estiver a falar tiver com um gravador de som, que quase todos também trazem, estamos a gravar o som com o telemóvel muito ao pé da pessoa e ainda por cima estes microfones são ideais para gravar a voz, estão preparados para captar. Portanto, é uma espécie de, eu chamo-lhe o smart lapela, é como esta coisa que eu tenho aqui, mas é com o telemóvel. E depois pode-se juntar som e imagem nestes programas de edição, é muito simples. É isso. O que é que tínhamos aqui? O PowerPoint, pronto, o PowerPoint, pensava que era aqui outra coisa, mas queríamos falar do PowerPoint, porque é um recurso muito utilizado em sala de aula. Eu, por ter tomado contacto com ele sempre de formas em que achei que aquilo não funcionava e que, em vez de criar dinâmica, criava não dinâmica, tinha sempre resistido a utilizar o PowerPoint, nomeadamente nestas aulas públicas. Aqui quisemos justamente aproveitar a aula pública para tentar construir um PowerPoint com algumas pequenas alterações que podem eventualmente facilitar a comunicação e, portanto, torná-lo uma ferramenta que possa ajudar. Nomeadamente a utilização dos pretos, não é? Portanto, é um PowerPoint, mas só de vez em quando é que tem imagem, tem som, tem vídeo. Jogar na complementariedade. Tentar ser um pouco mais dinâmico. E também na introdução, por exemplo, uma coisa que é muito simples, não é nada, não é o ovo de Colombo, mas muitas vezes ia ao PowerPoint, a matéria ficava lá, já se estava a falar de outra coisa e fica lá pendurada a matéria do último slide, não é? Esta simples inclusão de slides sem nada, não é? Que fazem, e depois então passa-se para a próxima, e criar dinâmica com isso. Penso que foram as coisas, portanto, redução das palavras e complementariedade com imagens.
e com sons, porque de repente uma imagem também, obviamente, pode ajudar e muito a compreender um determinado conceito. Queria-vos pedir agora alguma atenção. Vou percutir o diapasão e queria que, quando deixassem de ouvir o som, que levantassem um braço, por favor. O silêncio é uma questão fundamental, porque o silêncio é, digamos que o depositário, o chão dos sons, não é? É nele que os sons se inscrevem e, portanto, há um enorme trabalho, não é, queridos alunos, de convocar o silêncio nas escolas. Não são só as aulas que são ruidosas. A escola é um ambiente muito ruidoso. E nós tentámos convocar o silêncio de várias formas. Esta foi uma que viram. Portanto, jogos musicais em que utilizam a atenção ao som para criar escuta e silêncio. Tentámos com conversas em que, para se ter a palavra, tinha que se pedir o telemóvel que estava a funcionar como gravador de som e toda a gente tinha que fazer silêncio para esse som ficar bem gravado. Tentámos, como viram ali, quando eu digo isto está a filmar, mas a câmara diz-me que tem ruído, com essas gravações. E eu achava que quando se descobria o silêncio, nunca mais se queria perder esse prazer do silêncio. Mas com alunos de 15 anos e 16, essa verdade, essa máxima não é completamente certa, mas é uma hipótese de trabalho. Irene, queres falar do falar? Falámos muito. O António Pedro, depois de me observar durante 1h30, falava 1h30 e eu respondia-lhe sempre com sugestões. Os alunos também tiveram a oportunidade, logo no início do ano, de ter uma conversa a que infelizmente eu não assisti com a Dina, sobre o que os faz fazer felizes. Sim, estão aqui a fazer sinais. Pois estamos então, atrasados. Estamos a tentar manter o foco enquanto... Muito rápido. Uma das conversas que tivemos, portanto, tivemos várias conversas informais em que eu acho que foram importantes. Falámos com os alunos como pessoas, não, ultrapassámos um bocado ouvimos-nos, não é? E quisemos fazer isso com os pais também, visto que sentimos, ao perguntar aos professores, ao falar com os professores, como é que se convocaria os alunos para mais estudo, mais responsabilidade nesta nova fase, que é o 10º ano, em que a matéria é muito maior, é muito mais difícil, exige muito mais estudo. Muitos diziam, pois é, são as famílias, mas quase como uma... Pronto, há famílias que ajudam mais, outras que ajudam menos, não podemos fazer nada em relação a isso, é uma espécie de sorte que os alunos têm. Bom, e então quisemos convocar os pais, mas também não queríamos dar a coisa em forma de recado. Então resolvemos fazer uma conversa com a ajuda de Dina Mendonça, filósofa, que está a ajudar o 10x10, está no início do 10x10 a colaborar connosco. Então, depois de explicar sobre o que é que queríamos falar, a Dina veio com uma frase que foi o leitmotiv da conversa, que é como lidar com o que temos de fazer, mas não nos apetece. E, portanto, fizemos um dispositivo também em círculo e tivemos uma conversa sobre isto, em que cada um partilhava as suas estratégias de como lidar com o que tinha de fazer. Exatamente. Como já não temos tempo, vou só partilhar a da irmã da Liliana,
que era a Cristiana, exato, que estava lá também, uma menina de 10 anos, que partilhou a sua estratégia, que é fechar os olhos, contar até 10 e tapar o nariz. Ok? E depois faz. Pronto, e depois faz a coisa. E no final disto, o ambiente era um ambiente muito de convívio, quase de fim de festa, e eu acho que é preciso estes momentos em que encontramos os pais, os alunos e os professores num ambiente menos formal e burocrático do que uma coisa de dar as notas ou os papéis, fazer assinar. Os recados, que normalmente não são muito agradáveis. Pronto, foi um momento agradável, foi uma hora de conversa que a Dina nos proporcionou e a quem agradecemos. Obrigada. Pronto, antes que a Maria Manuel me exploda com um laser aqui especial, a última coisa foi que tentámos trazer a dúvida para o centro, a dúvida como um processo central da aprendizagem. E, portanto, tentámos falar sobre ela, pô-la em prática, e encontrar maneiras do professor, no caso a Irene, nomeadamente através da observação das aulas, que ela fazia. Portanto, a maneira de convocar esta dúvida é muito importante. E às vezes, por uma espécie de inconsciente, habituamos-nos a perguntar e a chamar a dúvida de uma maneira que não é a mais eficiente. E isso acontecia, não é? E a Irene, ao observar as aulas dela, com o vídeo, percebeu que se calhar tinha... A maneira como eu perguntava se tinham dúvidas, ninguém me responderia de certeza, mas isso realmente só observando a aula que eu tive consciência disso. Pronto, eu depois também comecei a pôr dúvidas e como eu era o pior aluno da turma, isso provocou-me à vontade, porque se este tipo faz estas perguntas tão loucas, então, pronto, está tudo bem, não é? E pronto, mas tudo isto está relacionado, quer dizer, então, a criação do grupo, a intimidade, a escuta, a capacidade de pôr dúvidas, está tudo relacionado e, portanto, foi este caminho assim um bocado embrincado entre tudo isto que nós tentámos fazer. Nós tínhamos aqui agora um momento sincero para dúvidas, ou seja, em que nós queríamos ouvir as vossas dúvidas sobre o que tivemos a expor, mas não ao mesmo tempo, fica para o debate, e é isso. O António Pedro está de saída, não é? O projeto acabou, espero que nos faça algumas visitas. E queria pensar um bocadinho assim em voz alta sobre o que é que vão ser os próximos meses, ou se tudo correr bem, os próximos anos. Espero continuar a fazer as alterações das salas de aulas, porque sei que realmente ver costas não é agradável para ninguém, portanto é muito mais fácil conversar em grande círculo. Espero continuar a olhar para a sala de aula e quando os alunos estiverem desatentos eu conseguir fazer um momento de pausa e propor um jogo, portanto fazer mesmo uma quebra daquela rotina que já ninguém está concentrado. Irei mudar de lugares de vez em quando e, como já vos disse, irei dar muito mais voz aos meus alunos, sejam eles do 10º ano ou de outro nível qualquer. Vou querer agradecer ao António. Deem um momento, eu vou à procura dele. Só um momento.